E antes disso, na União Soviética, os judeus não tiveram direito a uma vida assim tão melhor do que a que eles tinham antes, no tempo dos czares. Porque lhes era proibido o exercício da religião, as sinagogas eram queimadas, os rabinos eram enviados para campos de concentração, a miséria aumentou, e o pior de tudo, para os demais camponeses cristãos, agora todas as violências e abusos do governo soviético eram culpa, vejam só, dos judeus de Moscou. E o judeu soviético que desejasse sair do país e migrar para a então Palestina, como milhares de judeus de outros países estavam fazendo, eram proibidos de fazê-lo. Os soviéticos chegaram até mesmo a criar um Estado judaico na Sibéria, o Birobidjão, como forma de conter as aspirações sionistas dos judeus russos. Mas é mais do que óbvio, né, que quase ninguém quis saber daquele raio de Birobidjão lá na Casa do Chapéu. Se os sionistas estavam construindo sozinhos um Estado judeu no berço do judaísmo, que era então Palestina. Então, para a cúpula soviética, o sionismo era um inimigo a ser destruído, já que ele afrontava diretamente o projeto de planificar os diferentes povos soviéticos debaixo de uma única cultura. Sem falar que, como eu disse, apesar de as lideranças sionistas daquele tempo serem todas de esquerda, socialistas, mas elas não estavam no, digamos, lado certo do socialismo pela visão dos soviéticos. Mas até o final, até depois da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo soviético ficou restrito a essa situação que eu acabei de descrever. E que nem mesmo era algo reservado exclusivamente aos judeus, já que os cristãos e muçulmanos da União Soviética recebiam o mesmo tratamento. Mas foi justamente a concretização, o coroamento do objetivo do movimento sionista que fez o antissemitismo soviético aflorar e praticamente inaugurar uma nova fase da história da judeofobia, que é o antissemitismo de esquerda, que é esse antissemitismo que nós vemos todos os dias na grande imprensa e no meio acadêmico. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para contar essa história. Final da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus dizimados pelos nazistas, mais 1 milhão de judeus sem lar, sem pátria, sem bens. E o sionismo acaba por se revelar como a única saída possível para aquela situação. Os britânicos, então detentores do mandato palestino, fizeram de tudo para impedir a imigração em massa de judeus para a Palestina, que era, como eu disse, uma possessão deles. Só que já não havia mais como impedir aquilo. Até porque, pela primeira e única vez na história, praticamente todo o mundo ocidental passou a olhar para o judeu de uma forma minimamente humana e compreensiva. Então isso funcionou como um impulso final para a votação da partilha da Palestina e para a independência de Israel. Com a qual, agora começa a parte interessante da história. Essa partilha da Palestina, os Estados Unidos quase que pularam fora, quase que eles votaram contra. E um livro que conta muito bem essa história, é um livro essencial que se chama Assim Nasceu Israel. Foi escrito por um diplomata da América Central chamado Jorge Garcia Granados, que esteve presente às negociações na ONU e que o livro mostra, né, como tiveram que arrancar do Truman, o presidente americano da época, o voto positivo, quase a fórceps, e de como foi fácil obter o voto favorável, vejam só, da União Soviética. Ué, mas você não acabou de dizer que os soviéticos vão inaugurar uma nova fase na história do antissemitismo? Sim. Mas a explicação para o voto positivo da União Soviética na partilha da Palestina e de algumas das atitudes da União Soviética nos primeiros anos de Israel é muito simples. Vocês já ouviram falar em criar problemas para vender soluções? Pois então, naquele momento em que também se iniciava a Guerra Fria, naquele momento em que se dividia o mundo em dois, e onde tanto os americanos quanto os comunistas queriam fincar pé no Oriente Médio, era muito mais interessante para os soviéticos criar ali dentro um foco de conflitos do que para os americanos. E foi exatamente por isso que o Truman não queria a criação do Estado de Israel, ao contrário de Stalin. Aliás, é bom que se preste atenção às razões ocultas de cada país no seu voto na partilha da Palestina. Para os europeus, empurrar os judeus sobreviventes para longe era um ótimo negócio, porque era a maneira mais limpa e definitiva de finalmente se livrarem daquela minoria odiada por 2000 anos.
Para outros países, a partilha era uma forma de afrontar os ingleses. Para o Brasil, por exemplo, foi interessante votar a favor da partilha da Palestina para se livrar dos judeus brasileiros. E quem votou contra? Basicamente, apenas os países árabes islâmicos. E assim que a independência de Israel foi declarada, foram estes mesmos países que declararam guerra ao novo Estado judeu. E quem veio dar armas para os judeus? Não foram os americanos, mas justamente os russos, com armas tchecas apreendidas dos nazistas. Então, de novo, o interesse dos comunistas era que Israel se sustentasse de uma forma muito precária, apenas para servir de pretexto para, mais tarde, aglutinar os demais países do Oriente Médio, os países árabes islâmicos, numa única causa, supostamente anti-imperialista. E foi exatamente isso que aconteceu. Israel sobreviveu à Guerra da Independência, mas sobreviveu com fronteiras indefinidas, sem acesso a Jerusalém, com severas perdas materiais e humanas, empobrecido. Enquanto que os mesmos soviéticos que deram rebutalho de arma tcheca para os judeus, agora estavam dando o que havia de mais moderno para os árabes. Sem falar que na própria União Soviética, Stalin estava perseguindo os judeus, inclusive e principalmente os judeus da cúpula soviética, e acusando-os de quê? Do crime de sionismo. Crime de sionismo. Na Polônia, que se tornou uma possessão comunista, os pouquíssimos judeus sobreviventes do Holocausto eram assassinados, com o beneplácito dos comunistas. E Israel ia sobrevivendo, sabe de quê? Dos cofrinhos de moedas que os judeus das Américas juntavam e doavam para as organizações sionistas, como o KKL. E quem quiser saber o que é o KKL, que procure na internet. Não vou descrever aqui, para a gente não perder tempo. Mas foram esses cofrinhos de moedinhas que sustentaram Israel nos seus primeiros anos. Aliás, desde muito antes, né, que já se usava essas doações do KKL, doadas pela classe média judaica, para se comprar terras dos árabes. Então cadê o tal do sionismo comunista, seu Loriel? Cadê os tais dos bilionários que se julgam a 13ª tribo? Isso é de um... Na boa. Isso é de um ridículo tão absurdo. E toda a narrativa antisionista que os soviéticos começaram a construir a partir dessa época e que culminou na criação da assim chamada sionologia, que foi o pretenso estudo do sionismo como um plano imperialista de dominação do Oriente Médio financiado por banqueiros judeus, acabou por gerar também o negacionismo do Holocausto, cujo primeiro propagador não foi nenhum neonazista, não, mas um militante trotskista francês chamado Paul Ressinier. Então veja como 90% da groselha antissemita e antisionista, que se repete por aí em bocas de Matildes e de Loriéis, vem justamente da máquina de desinformação dos comunistas,